Louvado seja Deus. Pelas ofertas e apresentar o pastor Daniel nas mãos de Deus que vai trazer a mensagem dessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te agradeço, meu Deus, por mais este momento, meu Deus, que irá chegar a tua palavra. E o Senhor, meu Deus, venha preparar a cada coração para receber e guardar a tua palavra. Usa o pastor Daniel, meu Deus, como canal de bênção, Senhor, meu Pai, nessa noite para o coração do teu povo. Que o Senhor, meu Deus, venha encher do teu poder, da tua glória, meu Pai, da tua unção sobrenatural, Senhor, meu Deus, sobre a vida do teu servo. Guarda, Senhor, meu Deus, a cada um dos teus filhos, meu Deus, que nós possamos sair cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Livro de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Amém? João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler em nome de Jesus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. De cada uma levava 2 ou 3 metralhas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Pode se assentar, coloca a Bíblia no colo, dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amados, estava meditando hoje à tarde nessa palavra, e a qual essa palavra me alegrou bastante, porque eu comecei a meditar e Deus foi falando comigo, foi falando, e eu fui anotando aqui nos meus rascunhos para que Deus pudesse falar mais comigo, e eu comecei a ficar maravilhado com o primeiro milagre que Jesus ele fez, pelo menos publicamente, né? A Bíblia diz que ele estava num casamento, e estando num casamento, acaba o vinho. E acabando o vinho, Maria chega até Jesus e pede para Jesus fazer alguma coisa. Olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. E Jesus ele olha para Maria, sua mãe, e diz: que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora ainda. Parece que Jesus ele dá uma resposta dura em Maria, mas não é nada disso. Depois nós vamos explicar um pouquinho adiante. Mas vamos falar do casamento aqui. Para vocês terem ideia, o casamento aqui no Brasil ele chega a durar mais ou menos de 2 a 3 horas, mais ou menos, assim, ou de 3
4 horas. O último que eu fui, eu acho que durou mais ou menos umas 4 horas, né? Normalmente é assim, não passa disso. Depois os noivos saem, vão para a lua de mel e assim sucessivamente. Mas o casamento na época judaica não era assim. O casamento naquela época durava mais ou menos uma semana. E a comida não poderia acabar. Se a comida ou a bebida acabasse, era um escândalo para quem estava casando. Era uma vergonha muito grande para quem estava casando se não tivesse bebida e comida. E Maria, vendo isso, ela fala para Jesus: olha, acabou o vinho. Era uma vergonha terrível para os noivos. Para você ter uma ideia, se não tivesse vinho, o pai da noiva tinha o direito de cancelar o casamento. Olha como era terrível não ter vinho. Não é simplesmente acabou o vinho, dá um gole para eles, não. Vinho era uma bebida mais importante que tinha naquela época. E tinha que ter. E sem os noivos saberem, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E assim ele fez o primeiro milagre dele naquele lugar. Mas o que mais me chama a atenção, querido, foi a mãe de Jesus. Porque ela chega para Jesus e fala assim: olha, Senhor, acabou o vinho. Ele: mulher, eu tenho contigo. Eu imagino a cara de Maria. Rapaz, que cacetada. O que eu tenho a ver com isso? Porque Jesus, querido, ele era filho de Maria como homem, mas como Deus. Ali ele falou na sua divindade, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E quando ele responde Maria, ele responde divinamente, como Deus. Como Jesus, ele era filho de Maria, mas como Messias, ele era o pai de Maria. E ele fala: o que eu tenho contigo, mulher? Maria poderia reclamar: me chamou de mulher e não de mãe. Eu lembro um dia que eu estava conversando com a minha esposa, né? E aí ela me falou alguma coisa e eu falei: foi, André? Ela: por que você me chamou de André? Eu falei: é seu nome, né? É seu nome, né? Porque a gente não se trata assim, né? É amor pra cá, amor pra lá e não fala nome. Quando fala nome é porque tá meio bravo, né? Mas eu não estava aquele dia, eu estava fazendo alguma coisa e ela me chamou. Eu falei: não sei o que lá, André. Não, você me chamou de André, não pode, né? Eu falei: gente, mas imagina a mãe de Jesus da mesma forma, me chamou de mulher. Mas o interessante, queridos, que ela não esfriou. Ela entregou aquilo que ela estava passando nas mãos de Deus. Ele me respondeu divinamente: então vou entregar esse problema nas mãos dele. Ela entregou os problemas nas mãos dele e ela confiou. E eu olhando aqui esse texto, querido, algumas coisas me chamou a atenção. Quando Jesus ele chega e fala para ela: não é chegada a minha hora. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que o nosso milagre tem hora para chegar. Isso quer dizer, querido, que o seu milagre tem hora para chegar. Quem sabe você está passando por uma peleja e você fala: pastor, eu já estou aguardando há tanto tempo, a minha vitória ela não vem, a minha vitória ela não chega. Mas o meu Deus, ele manda dizer nesta noite: o seu milagre tem data e hora para chegar. É só você aguardar em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o que eu devo fazer, pastor? Arruma o cenário já. Maria, ela pediu um milagre. Sabe o que ela fez? Ela arrumou o cenário. Ela falou assim: ela chegou com o servente, já comendo. Eu imagino ela chegou no servente: vem aqui, olha, faz tudo que ele mandar vocês fazer. Ela já começou a arrumar o cenário ali, porque ela sabia que o milagre iria vir naquele lugar. Ela tinha certeza que o milagre iria chegar. Ela sabia que as coisas iam acontecer. Quando você entregar os seus problemas para Jesus, tenha certeza, vai acontecer. Nem que esteja demorando, mas vai acontecer em nome de Jesus. Nem que parece que não vai acontecer, mas já tem data para acontecer, já tem um horário para acontecer.
atenção, querido, era a forma solidária que Maria ela tinha com aquelas pessoas. Acaba-se o vinho, Maria não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com isso. O que ela tinha que se meter nesse negócio? Acabou o vinho, eu vou resolver. Porque Maria, ela era solidária. E nós devemos ser assim também, queridos. Nós devemos ser solidários. Ali no cinema está passando por um problema, eu vou lá ajudar ela. Eu preciso ajudar. Não tem nada a ver comigo, mas eu estou sabendo, eu preciso lá ajudar. Isso se chama misericórdia. Sabe o significado da palavra misericórdia? Miséria-cardia. Ou seja, cardia é de coração. Ou seja, quando eu sei que uma pessoa está com algum problema, eu preciso colocar o meu problema na miséria do outro. Eu preciso colocar o meu coração, melhor dizendo, no problema do outro, da dor do outro. Eu preciso me importar com o meu irmão. Eu preciso me importar com a dor dele. Eu não posso ficar indiferente quando eu sei que o meu irmão está passando por uma luta tremenda. Ela nos ensina isso. Ela poderia ficar indiferente, mas ela ficou sabendo do problema. E quando a gente sabe de um problema e a gente não faz nada, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. A pior coisa, querido, é quando os bons sabem de alguma coisa ruim e fica calado. Os ruins não tem problema, ele é ruim mesmo. Ele faz as coisas ruins. Mas quando os bons sabem dos problemas e fica calado, é aí que está a grande tristeza. Nós não podemos ficar calados e indiferentes quando as coisas acontecem. Meu irmão Mateus está com problema, eu vou pegar nas mãos dele, vamos junto. Vamos resolver junto. Isso é igreja. Vamos resolver junto, vamos estar junto, vamos chorar junto. Ele recebeu uma bênção, vamos nos alegrar juntos. Porque é tão difícil a gente se alegrar com a alegria dos outros. Vamos nos alegrar também. Vamos chorar junto, mas a gente tem que estar sempre junto. 3. Houve entendimento e comunhão naquele lugar. A comunicação foi excelente. A Bíblia diz, querido, que quando Jesus ele recebeu da sua mãe o pedido, a Bíblia diz que no versículo de número 7, olha que ele fala assim, ó, Jesus lhe disse, encheis de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então Jesus determinou, tirai agora e levai ao mestre Salas. E eles levaram ao mestre Salas. Os serventes não questionaram. Sabe o que é uma talha, querido? Talha era feita de pedra, é como se fosse uma vasilha mais grande, mais ou menos dessa altura assim, mais ou menos. Cada talha dá para encher mais ou menos 100 litros de água. Ou seja, eram 6 talhas. Os serventes encheram mais ou menos 600 litros de água. Ninguém questionou. Sabe por quê? Porque a comunicação era muito boa. Quando você quer alguma coisa de Deus, comece a falar com Ele. Fala com Ele. Às vezes Deus está falando com você, mas você não está entendendo. Às vezes Deus está falando com você, você não está entendendo. E o nosso Deus ele continua a dizer, enchemos, enchemos. E você não está entendendo. E Deus está falando, enchemos, enchemos, enchemos. E nós não estamos entendendo, aleluia. Mas Deus ele quer que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, da misericórdia dele, para que nós possamos fazer uma grande obra aqui na terra, aleluia. De que adianta, querido, nós estarmos aqui e nós não fazemos aquilo que Deus ele nos mandou? Aleluia. Sabe o que é o mais interessante? É que no versículo de número 2, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado. Jesus não estava ali de penetra. Ele foi convidado. Diga comigo, ele foi convidado. Ele foi convidado. Sabe por que o casamento, querido, não deu ruim naquela noite? É
porque convidaram Jesus. Você está entendendo o mistério? Sabe por que tem muitos casamentos nos dias de hoje que dão ruim? É porque a pessoa antes de casar não convidou Jesus. Sabe por que o trabalho da pessoa às vezes não vai para frente? É porque quando ela recebeu a proposta, ela não convidou Jesus. Tem igrejas que são levantadas e as pessoas não convidam Jesus, e a igreja não vai para frente. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos convidar Jesus. Se ele não for, eu não quero ir. Aleluia. Quantas pessoas são frustradas porque não convidam Jesus, não chamam Jesus para fazer parte do negócio, não chamam Jesus para fazer parte daquilo que ela quer fazer. Vai no oba-oba, vai no desespero de qualquer jeito, e Jesus ele não está lá. O casamento foi salvo por quê? Porque Jesus ele foi convidado. Você pode entender isso? Jesus ele foi convidado. Tudo aquilo que você for fazer, convida Jesus primeiro. Ah, pastor, mas já está certo o negócio, já está tudo certo. Não está certo porque você não convidou Jesus. Ah, mas o negócio é bênção. É bênção se Jesus estiver no meio. Se não estiver no meio, não vai ser bênção. Vai sofrer, vai dar errado, vai ficar frustrado. Você não orou, vai ficar frustrado. Neemias, ele orava. Neemias, antes de ele ir para Jerusalém, a Bíblia diz que ele orou mais ou menos 3 meses e jejuou. A intenção de Neemias era boa, mas ele precisava pedir autorização. A intenção de usar também era boa, não era? Quando a arca da aliança caiu, não era boa, pastor? Era boa. A arca da aliança estava lá em cima dos bois. Os bois tropeçou, a arca foi cair. A intenção de usar era maravilhosa. Ele pegou a arca, mas ninguém podia tocar na arca se não fosse os levitas. O que aconteceu com usar? Morreu. Eu costumo dizer que lá no inferno tem um monte de gente com boa intenção, porque não fizeram as coisas como Deus mandou. E Deus ele continua dizendo, querido, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque nós falamos para os jovens orar para as festividades que nós vamos ter a partir de depois de amanhã, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor convidar Jesus, Senhor, faça parte deste negócio, faça parte deste culto, faça parte deste trabalho, porque se o Senhor não estiver comigo, assim falou Moisés, se o Senhor não for à nossa frente, eu também não vou, porque nós sabemos a importância de Deus. Aleluia. Versículo de número 10. O milagre às vezes ele vem no final. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Aleluia. E ele disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fatalmente serve o inferior. Tu porém guardaste o bom vinho até agora. Tem gente, querido, que não aguenta mais, de desespero, mas Deus ele manda dizer, querido, o melhor, o bom vinho está no final. Tem gente que está aqui nessa casa dizendo assim: pastor, eu já quero desistir, os meus problemas são demais, mas o meu Deus ele fala assim: calma, porque o bom vinho ele está no final. Tem gente que está dizendo: pô, pastor, eu já não estou aguentando mais, eu quero desistir da minha vida, mas o meu Deus ele está dizendo: calma, o bom vinho ele está vindo no final, porque o nosso milagre ele vai vir ainda no final, porque grande é a bênção, diz o Senhor dos Exércitos, sobre a sua vida. Aleluia. Às vezes o diabo já decretou a sua derrota, e meu Deus ele continua dizendo: o bom vai vir no final ainda. É somente a gente aguardar. Tem tanta gente, querido, que às vezes atropela e não guarda o melhor de Deus para o final. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus ele fez aquele milagre, quando Jesus ele fez aquele milagre, eu imagino o mestre Sala pegando o vinho, tomando.
querido, aqui não é um culto de ensino, mas eu vou dizer para você. Como que estão nossas águas hoje? Diga, tratadas, não são? Tratadas. Como você imagina que era a água no tempo de Jesus? Vocês acham que era branquinha assim, tratadinhas assim? Não. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, muitas das vezes, eles pegavam o vinho, colocavam um pouco da água que eles bebiam na época e tomavam aquilo diariamente. Por quê? Porque muitas pessoas morriam porque bebiam só água, porque a água era muito contaminada. O apóstolo Paulo fala isso com Timóteo, para ele colocar um pouquinho de vinho na água e tomar por causa do estômago, das dores do estômago dele. Era natural naquela época. Só que a Bíblia mesmo condena ao quê? A embriaguez. O que a Bíblia diz em Efésios? Não vos encheis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quinto, ele transforma a sua história da água para o vinho. Vai vir de repente, querido. Se você não estiver preparado para receber o seu milagre, se você não estiver preparado para receber a sua bênção, a bênção vai vir de repente. Um dia desse, eu e minha esposa estavam dizendo assim: como que a gente comprou esse terreno? Como que a gente construiu essa casa? Veio de repente, veio da água para o vinho. É assim o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente vai ver, o milagre já apareceu, a gente nem viu, e a gente começa a falar assim: como que isso aconteceu? O meu Deus, ele fala assim: veio de repente, veio da água para o vinho, e só recebe quem já está preparado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Você está preparado para receber o seu milagre? Já levanta as suas mãos e começa a glorificar o nome do Senhor. Só quem está preparado, aleluia, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Ana estava preparada, aleluia. A Bíblia diz que quando Ana ela foi lá para o templo, quando ela recebeu a palavra do sacerdote, que ela ia receber o milagre dela, a Bíblia diz que Ana já saiu de lá do palácio já cantando, ela já comia, ela já se alegrava. Sabe por quê? Porque ela já esperava o seu milagre, aleluia. Se prepara, querido, para o seu milagre. Se prepare para o milagre de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pegou a sua parte aí, meus irmãos? Se você não se preparar para o seu milagre, isso quer dizer que você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa. Quando Maria recebeu aquela palavra tão dura: o que tenho eu contigo, mulher, ela não desistiu. Ela pode fazer o que ele está mandando. E ela sai de cena. Agora é com ele. Muitos de nós queremos nos aparecer. Foi eu que fiz. Maria não. Maria ela falou assim: agora é com ele. Faz o que ele está mandando. Ela sai. Ali é só com Jesus. Ela prepara o terreno e as coisas começam a acontecer. Prepara o terreno em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu quero ser um empresário, aleluia. Começa a preparar o terreno. Vai vender pelo menos bala no farol para você começar a ter experiência. Pastor, eu quero ser um pregador. Começa a ler a Bíblia e orar, jejuar, porque Deus ele vai te usar grandemente em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, aleluia. Comece a estudar, comece a ler livros, comece para você passar no vestibular. Mas se você não se preparar, nada vai acontecer. Eu já vi crente dizendo: eu vou passar na prova, e não estudou nada. Aí chega lá e toma bomba. Mas Deus falou que ia me ajudar, mas tu não estudou, miserável. Como é que vai fazer? Não tem como. Deus só abençoa quem se prepara. Se você
vezes nosso milagre ele vem no final. Pastor, eu estou orando, não chegou nada. Vai vir no final em nome de Jesus Cristo. Pastor, aquele meu filho ele não se converteu ainda. Fica tranquilo, já começa a profetizar na vida dele. Vai ser o grande homem de Deus. Pastor, minha mulher não se converteu. Já profetiza na vida dela. Vai ser uma grande mulher de Deus. O meu marido não se profetiza em nome de Jesus Cristo. Vai ser um grande homem de Deus. Mas eu vou profetizar porque o meu milagre está chegando lá na frente ainda. Aleluia. Eu vejo pessoas que às vezes que quer que o filho vá para a igreja, vai começar a xingar o menino. Fala um monte para ele. Joga maldição na vida da pessoa. Não, a partir de hoje você vai começar a profetizar a bênção em nome de Jesus. Independente daquilo que você quiser, hoje você já sabe, o meu milagre vai vir no final em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem vai pegar a sua porção essa noite em nome de Jesus Cristo? Então bate palma para Jesus em nome de Jesus. Amém?